Silêncio. Você acaba de atravessar o portal do poço. Daqui pra frente, cada palavra pode ecoar na sua mente. Respire fundo e desça comigo. O espantalho e o diabo. Nasci e cresci em Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, e por aqui a gente aprende cedo a respeitar o que não entende. Desde menino escuto histórias pesadas, contadas em rodas de família ou cochichadas nos bares da cidade. Mas nenhuma me marcou tanto quanto a que envolve um espantalho que nunca foi apenas um monte de palha. Quem viveu naquela época ainda fala dele em voz baixa, porque juram que não era obra de homem nenhum, mas coisa do próprio diabo. O dono da história era um fazendeiro chamado Joaquim, homem duro, de poucas palavras, conhecido pela teimosia e pela ambição. Sua plantação de milho era a maior da região, orgulho e sustento da família. Só que havia um problema que o tirava do sério: os corvos. Eles atacavam sem descanso, destruíam a lavoura em questão de dias. Joaquim já tinha tentado de tudo: redes, barulhos, vigias noturnos, mas nada resolvia. Até que, numa ideia que ninguém entendeu direito, decidiu erguer um espantalho. Não seria um espantalho comum. Joaquim conseguiu, pagando por baixo dos panos, as roupas de um homem que tinha sido enforcado dias antes na cidade vizinha. Dizem que esse enforcado tinha sido um criminoso cruel, acusado de vários pecados, alguém que morreu sem absolvição. Joaquim acreditava que, ao vestir seu espantalho com aquelas roupas marcadas pela morte, não só os corvos fugiriam, mas qualquer um que ousasse se aproximar de suas terras. No começo parecia que a ideia tinha dado certo. O espantalho ficava erguido no meio da plantação, com as roupas escuras e pesadas, um chapéu velho escondendo o rosto costurado. Os corvos sumiram e o milho começou a crescer mais bonito do que nunca. O fazendeiro sorria orgulhoso e a família acreditava que finalmente teriam uma colheita farta. Mas, junto com a tranquilidade, começaram os relatos. Vizinhos que passavam pela estrada juravam que o espantalho não estava mais no mesmo lugar. Às vezes aparecia mais perto da casa, outras vezes parecia inclinado, como se observasse. Alguns diziam que seus olhos não eram costurados, mas vivos, e que se moviam lentamente, acompanhando quem ousasse encarar. Eu mesmo tive uma experiência que nunca esqueci. Estava voltando de madrugada, depois de ajudar um parente em outra fazenda. A lua iluminava a plantação de milho e o silêncio era sufocante. Quando olhei para o espantalho, vi algo que me gelou por dentro. O pano do rosto se mexia como se respirasse, inflando e desinflando. Congelei no meio da estrada, sem coragem de continuar. E foi então que jurei ouvir uma risada rouca, abafada, que vinha direto da lavoura. Não vi ninguém, mas senti claramente que não estava sozinho. As histórias se espalharam. Crianças tinham pesadelos com o boneco. Mulheres falavam em cochichos sobre vultos passando atrás das janelas de madrugada. Homens que trabalhavam no campo diziam ouvir passos pesados quando iam verificar o milho à noite. Mas sempre que alguém acendia uma lamparina, lá estava apenas o espantalho, parado com aquele sorriso costurado que parecia zombar. A situação chegou ao ponto mais assustador numa noite fria de inverno. Joaquim acordou com barulhos fortes na varanda, como se alguém batesse as botas pesadas no assoalho. Pensando em ladrões, pegou a espingarda e abriu a porta. Só que do lado de fora não havia homem nenhum, apenas o espantalho parado bem diante da casa.
Ele contou em desespero que os olhos estavam vermelhos, como brasas acesas queimando no escuro. Tentou atirar, mas a arma falhou. Chamou os filhos, acenderam lamparinas, mas a chama apagava sozinha. Em pânico, resolveram queimar o boneco, mas por mais que rissem fósforos, o fogo não pegava. Pelo contrário, a cada tentativa, uma sombra maior parecia se erguer atrás da figura, tomando forma e altura, até que muitos juraram ter visto claramente a silhueta de um homem com chifres, observando em silêncio, como quem esperava alguma coisa. Depois dessa noite, a família inteira entrou em desespero. Joaquim começou a definhar. Não dormia, não comia. Dizia que sentia olhos o observando o tempo todo. Dias depois foi encontrado morto no meio do milharal. Seu corpo estava todo retorcido, como se tivesse sido esmagado de dentro para fora. A cena era tão macabra que nem os homens mais valentes quiseram se aproximar. E lá estava o espantalho, intacto, com o mesmo sorriso costurado, parado ao lado do cadáver, como se tivesse sido testemunha de tudo. A viúva de Joaquim implorou para que ninguém mexesse no boneco. Dizia que destruí-lo poderia trazer coisa ainda pior, que a família já tinha pagado caro demais. E assim o espantalho ficou. Os anos passaram, a fazenda foi abandonada, o mato tomou conta de tudo, mas a figura permanece em pé até hoje, firme, desafiando o tempo e os ventos. Quem passa pela estrada garante que ainda sente a presença. Alguns dizem que quando o vento está parado, conseguem ouvir aquela mesma risada rouca, vinda do meio do nada. Outros relatam cheiro de queimado, mesmo sem haver fogo por perto. Eu mesmo, depois de muitos anos, cometi a imprudência de atravessar a estrada de madrugada. Foi rápido, mas suficiente para me arrepender. O silêncio era pesado e de repente senti o cheiro forte de fumaça. Quando olhei para o espantalho, juro que vi o pano do rosto se mover sozinho, como se alguém estivesse sorrindo por trás dele. Meu corpo inteiro arrepiou e nunca mais tive coragem de repetir. Hoje, aqui em Boa Esperança, todos sabem onde fica a antiga fazenda de Joaquim, mas ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima dela depois do pôr do sol. A história é repetida de geração em geração. Ao usar as roupas do enforcado, Joaquim fez sem saber um pacto com o diabo e o espantalho virou o guardião desse acordo. O preço foi a alma dele e o pagamento continua até hoje. Porque dizem que o diabo ainda ronda aquela figura parada no meio do mato, esperando pela próxima vítima que ouse duvidar. E eu digo com toda a certeza, essa não é apenas uma lenda para assustar crianças. Quem já viu, quem já sentiu, sabe muito bem que há algo ali. E se você não acredita, vá até aquela estrada sozinho numa noite sem lua e olhe bem nos olhos do espantalho. Depois me conte se ainda acha que é só um boneco de palha.